Fala galera, meu nome é Walter Pinheiro, do Teólogo no Boteco. Sou Felipe Gibran e esse é o RP TV. A gente vai falar hoje de um drama que quase todo mundo viveu pós-eleição de 2018, que é o aparelhamento político das igrejas, o aparelhamento político partidário das igrejas. Muitas pessoas, nesse processo de pós-eleição, ficaram extremamente decepcionadas, chateadas e frustradas com esse apoio massivo e acrítico da igreja brasileira em relação ao Bolsonaro. Justo, errado não tá. Então nós resolvemos fazer esse vídeo para poder falar quais são os verdadeiros motivos por quais uma pessoa deve sair de uma comunidade religiosa ou não. Na verdade, a primeira coisa é a gente pensar por que você está lá. Porque acontece muito, e a gente vê isso todos os dias. As pessoas escolhem a igreja porque a parede é bonita, porque o templo é bonito, e depois você entra lá dentro, tá lá, achou tudo bonito, a parede, a estética, a música e tudo, e depois foi vencido pelo canto da sereia. A mensagem é ruim, a proposta da comunidade é individualista, então o primeiro rolê a se pensar é que estética não é padrão para escolher uma comunidade de fé para conviver, né? Convenhamos. Então, eu gostaria de iniciar essa conversa falando sobre qual é o seu motivo real para estar lá. Qual foi o motivo que fez você escolher a sua comunidade de fé? Lá é um local que você frequenta religiosamente aos domingos e assiste uma palestra, ou você tem vida comunitária, você conhece esses irmãos, você visita eles, você vai na casa deles, se vocês realmente têm comunidade. E isso é uma coisa importante de se pensar, porque hoje, inclusive, a gente tem muitas igrejas que até pregam a Bíblia, mas não pregam a palavra de Deus. Porque é muito fácil você tirar alguns versículos e fazer a sua mensagem, mas a gente falar das Escrituras é falar da mensagem, do processo, é ter Cristo como chave hermenêutica. Então, assim, é um pouco diferente. Nem tudo que se maneja do texto quer realmente focar no Cristo, na sua mensagem, na proposta de salvação da humanidade e na proposta de um novo jeito de ser gente. Então, talvez, um primeiro passo de se pensar por que eu tenho que estar numa comunidade ou não, é entender se essa comunidade conhece a Cristo e tem o interesse de fazer o reino de Cristo, né, o reino de Deus, alargar as fronteiras, prosperar. Porque talvez você esteja numa comunidade que ela te ajuda individualmente. É um bom coach até, mas não vai ter nada de reino de Deus com isso. Justamente, você tem que pensar se a sua comunidade de fé, ela sinaliza o reino histórico de Jesus. O que significa isso? A sua comunidade local, no contexto dela, no bairro, na cidade, ela mostra realmente aquilo que os evangelhos ensinam de servir a comunidade, de servir o seu entorno. Ela é um local onde as pessoas conhecem essa igreja, a sua igreja tem uma relevância local realmente visível, palpável. Se não, esse deveria ser um dos motivos para você pensar em abandonar essa comunidade. Porque na época de Jesus, as comunidades religiosas cristãs, elas eram conhecidas por aquelas pessoas que se amavam muito. Então era isso que estava na boca das pessoas em relação à igreja. Mas se a sua igreja no seu bairro, ela é mal falada, a comunidade inteira acha que é um lugar religioso apenas, que não traz benefício nenhum para a comunidade, isso é um apontamento de que a sua igreja não é um sinal histórico do reino de Deus. E tem um rolê que é o seguinte, velho, o fato de todo mundo da sua comunidade ter votado no Bolsonaro não justifica, não é motivo para você sair da igreja. Até porque você está lá há 20 anos, há 50 anos, você nasceu nessa comunidade, eles são padrinhos seus de casamento, você tem uma história, você tem uma trajetória. Dizer que todas as pessoas que votaram no Bolsonaro são fascistas, isso é desonestidade intelectual. O que acontece? Nós estamos falando de evangelho, nós estamos falando de crente, de pessoas que não têm experiência política, de pessoas que não têm trajetória política e que, na maioria das vezes, tem um lance cultural, histórico muito reduzido. Porque a igreja prega pra gente esse lance de você se alienar do mundo. Então, ter uma comunidade onde majoritariamente todo mundo votou no Bolsonaro não me surpreende. E te digo mais, talvez grande parte desses caras que votaram massivamente no Bolsonaro em 2002 estavam abraçados com a bandeira vermelha do PT. Porque eu vi isso. Os mesmos caras que elegeram Lula massivamente em 2002 apoiaram o Bolsonaro em 2018. Por uma questão cultural mesmo, por uma ausência de conhecimento político, por uma ausência de conhecimento histórico. E outra coisa, isso na verdade talvez só revela a condição da sua comunidade.
conservadorista, moralista, julgadora. Talvez o Bolsonaro serviu até como Espírito de Deus para revelar o que a sua comunidade confessa. Isso é totalmente diferente de um apoio político vindo do púlpito. Porque nesse caso, seja para Bolsonaro, seja para Haddad, seja para o Boulos, que eu amo, beijo tio Boulos, qualquer aparelhamento político feito de púlpito, aí sim é um motivo justíssimo, porque a igreja tem um compromisso com a liberdade de pensamento. Aliás, nós protestantes nascemos para isso, a reforma nos trouxe essa capacidade da liberdade de pensamento. Então, se o púlpito da sua igreja, como a gente conhece várias, mas não vamos citar nome, mas se o púlpito da sua igreja se tornou um palanque político, vale muito a pena se pensar aonde você está indo, indiferente da condição partidária. Agora, a máxima da igreja votar em um candidato ou outro, aí não. Aí vale a pena você pensar, você continuar, você engolir alguns sapos, porque se Deus precisar de um canal, de um caminho para a transformação daquele ambiente, ele conta com você. Mas se você rompeu com o ambiente, ele vai contar com quem? Essa fala do Gibran é extremamente legal porque isso denota o que a gente está conversando aqui, motivos reais ou não para poder se romper com a comunidade religiosa. O Gibran acabou de falar que ele tem uma preferência especial pelo Guilherme Boulos, um candidato. Eu, particularmente, tenho uma preferência especial pelo Ciro Gomes e pela Marina Silva. Mesmo assim, a gente caminha junto, tem coisas que a gente concorda, tem coisas que a gente discorda, mas a gente se ama, e é isso que é a igreja. Então, a sua comunidade que você está inserido, você tem que pensar realmente se aquelas pessoas que estão lá, elas são pessoas que vale a pena ou não você abrir mão da convivência com elas. Igual o Gibran falou, uma comunidade que coloca no seu púlpito um voto hierarquizado, obrigatório, você tem que romper com essa instituição porque ela não é uma igreja. Mas se a sua comunidade não faz isso, e a maioria das pessoas lá tem um pensamento conservador, e você está lá até hoje, quer dizer que isso não te incomoda tanto. Então é melhor você continuar nessa comunidade, se relacionando, dialogando, explicando o seu pensamento cristão para essa pessoa, aprendendo com ela e vivendo em comunidade. O meu pastor da minha comunidade ele tem uma frase que é extremamente legal. Inclusive ele pregou no último sermão. É que a igreja é um local onde pessoas que seriam inimigas no mundo, na sociedade, se encontram para poder se amar. É esse o espírito de Cristo. Uma coisa que você tem que pensar é que a máxima do Cristo é que para a liberdade é que ele te libertou. Então, apesar da gente pensar do ponto de vista da convivência, da tolerância, que o diferente não é menos irmão que você, muito pelo contrário, é bom que haja em nós divergência, mesmo que essa divergência seja lá por uma falta de conhecimento político, votar num candidato que infelizmente é totalmente contrário à proposta do Evangelho, mas você tem que balizar que a sua liberdade, a sua dignidade não pode estar acima disso. Porque de repente você está numa comunidade onde ela não te faz bem. O convívio com essas pessoas que pensam a partir da proposta política do Bolsonaro te massacra, te põe para baixo, restringe a sua existência. Então você não pode permitir que esse trabalho de liberdade que Jesus fez para te tornar livre, seja ele condensado, comprimido pela capacidade da comunidade. De repente, não só pelo Bolsonaro, mas por qualquer outra coisa. Se a sua dignidade está sendo colocada em jogo, a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de existência está sendo colocada em jogo, preste atenção. Não estou falando de um confronto que o próprio Evangelho nos traz, que é diferente, que as pessoas pensam também que a proposta do Evangelho é uma proposta sem ética, uma proposta sem moral. O Evangelho não é moralista, mas ele tem uma moral, ele te confronta. Mas eu estou dizendo que pelo convívio comunitário pode estar te fazendo mal, pode estar te pesando. Nós temos aqui inúmeros amigos que não dão conta mais de caminhar numa comunidade machista, opressora. Isso pode acontecer. E aí você tem que pensar que a sua dignidade, a sua saúde mental, a sua sanidade, a sua condição de humano está acima disso também. E às vezes, por mais triste que isso seja, vale a pena um rompimento para que você não perca a sua condição de existência. Eu gostaria de mandar também um recado para todos os meus amigos que votaram no Jair Messias Bolsonaro. Eu amo todos vocês, os meus melhores amigos, as pessoas que me ajudaram, que caminham comigo, muitas delas votaram no Bolsonaro, eu como na casa delas, eu amo essas pessoas, eu abraço essas pessoas, elas me chamam de comunistinha e a gente se ama, porque essa é a contradição, esse é o paradoxo de viver a existência humana. Então a única coisa que a gente está
prezando aqui é a dignidade do indivíduo ser mantida. Pessoal, se vocês curtiram o nosso conteúdo, se vocês estão aí acompanhando o nosso canal, o RPTV, peço para você que você curta, que você compartilhe, que você deixe as suas dúvidas, faz as suas críticas também. Galera aí do Bolsonaro, ó, vai ter agora todos os textos para vocês colocarem os haters de vocês. Fiquem à vontade, vai ser um privilégio receber os xingamentos. Mas é isso, acompanha a gente, nós estamos com uma campanha também de financiamento coletivo. Se você quiser manter esse nosso trabalho que a gente faz, vídeo, podcast e blog, vai lá, nos paga um cafezinho, nos ajuda nessa missão. Beleza? Aquele abraço, falou, valeu!